Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, olha, essencial para quem investe: os indicadores de eficiência. Pensa neles como se fossem as ferramentas certas para a gente enxergar a verdadeira saúde de uma empresa, sabe? Muito além daquele sobe e desce do preço da ação. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? O preço de uma ação muda toda hora, mas como saber se a empresa por trás daquele código na bolsa é uma máquina de gerar valor de verdade? Como a gente avalia a qualidade do negócio em si? E é exatamente aí que a gente entra. A resposta para essa pergunta está em medir a eficiência. É usar os indicadores certos, que funcionam como um verdadeiro raio-x da gestão e da operação da companhia. Vamos começar pelo básico, pela primeira camada da análise: as margens de lucro. É como se a gente olhasse os diferentes níveis de rentabilidade de uma empresa. É aqui que a gente já começa a separar as empresas boas daquelas que são excepcionais. A primeira parada é a margem bruta. Ela responde uma pergunta bem simples. Depois de pagar os custos diretos para produzir e vender, quanto dinheiro sobra? Ela mede a rentabilidade do produto ou do serviço principal da empresa. E claro, uma margem bruta alta e que vem crescendo é sempre um ótimo sinal. E o cálculo, olha, é bem direto. Pega o lucro bruto e divide pela receita líquida. Esse é o primeiríssimo filtro de qualidade de um negócio. Agora a gente sobe um degrau e chega na margem EBITDA. Esse indicador é fantástico, sabe por quê? Porque ele meio que limpa o resultado da empresa. Ele tira o efeito de dívidas, de impostos, de depreciação e mostra a pura capacidade da operação de gerar caixa. E a fórmula mostra exatamente isso, o EBITDA, que é esse potencial de gerar caixa dividido pela receita líquida. E finalmente a gente chega na linha de chegada, a margem líquida. É o que sobra no final de tudo, depois de pagar absolutamente tudo: custos, despesas operacionais, juros, impostos, o que de fato vira lucro para o acionista. Esse é o teste final de lucratividade. E o cálculo aqui é o mais famoso de todos: lucro líquido dividido pela receita líquida. É o resultado final da operação, preto no branco. Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente precisa analisar essas três margens juntas. Elas contam uma história completa sobre a vantagem competitiva da empresa, se ela controla bem os custos e até sobre a capacidade dela de aumentar preços sem perder cliente. Uma empresa com margens altas e estáveis tem um verdadeiro colchão de segurança para momentos de crise. Ok, até aqui a gente entendeu a lucratividade, mas agora vem a próxima pergunta. Tá, a empresa dá lucro, mas quão bem ela usa o capital que tem para gerar esse lucro? É hora de falar sobre os retornos. Começamos com o ROA, ou Retorno sobre os Ativos. Ele nos dá uma visão bem ampla. Pensa assim: para cada real que a empresa tem em ativos, seja em fábricas, equipamentos, estoque, quanto de lucro ela consegue gerar? O ROA mede a eficiência da gestão em usar tudo que a empresa tem. Para calcular, é só dividir o lucro líquido pelo total de ativos da empresa. Simples e direto ao ponto. Na sequência, vem o ROI, ou Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Esse aqui é o queridinho de muitos acionistas e com toda a razão. Ele foca no retorno gerado sobre o dinheiro que os sócios, os donos do negócio, colocaram na empresa. É a visão do retorno do ponto de vista de quem é acionista. E o cálculo reflete isso perfeitamente. Qual foi o lucro líquido gerado para cada real de patrimônio líquido que foi investido? E comparar esses dois é fundamental. O ROI mostra a eficiência da operação toda, enquanto o ROI foca só no retorno do acionista. E aqui tem uma grande armadilha. Uma empresa pode turbinar o ROI usando muita dívida. Por isso, olhar os dois lado a lado é essencial para não cair em cilada e ter a visão completa. Isso tudo nos leva ao ROIC, o retorno sobre o capital investido. Para muita gente, esse aqui é um indicador de ouro. Por quê? Porque ele considera todo o capital que financia a empresa, seja o dinheiro dos sócios ou o dinheiro de dívidas. Ele mostra a rentabilidade real do negócio em si. A fórmula dele usa o NOPAT, que é, de forma simples, o lucro operacional depois dos impostos, e divide isso pelo capital total investido. É a visão mais pura possível da eficiência da empresa. E aqui a gente chega no teste de fogo de qualquer negócio. Uma empresa só cria valor de verdade se o retorno que ela gera, o ROIC, for maior que o custo que ela tem para se financiar, o tal do WACC. É simples. Se o retorno é maior que o custo, a empresa está enriquecendo os investidores. Agora, se for menor, ela está, na prática, destruindo o valor. Bom, agora que a gente já viu cada peça separada, vamos para a parte final, juntar tudo. A grande mágica não é olhar um indicador isolado, mas usar todos eles como um verdadeiro painel de controle da saúde da empresa.
Essa tabela aqui é um ótimo resumo. Cada indicador responde a uma pergunta-chave sobre a eficiência do negócio, da rentabilidade do produto lá na ponta até a criação de valor no final. Esse painel dá uma visão 360 graus da companhia. E para a gente fechar, a regra mais importante de todas: contexto é tudo. Nenhum desses números significa muita coisa sozinho. A análise só fica poderosa de verdade quando a gente compara a evolução da empresa ao longo do tempo e, mais importante ainda, quando a gente coloca ela lado a lado com os concorrentes do mesmo setor. Aí sim a visão fica clara. Agora, as ferramentas estão aí. Com esse painel de controle em mãos, a pergunta deixa de ser será que essa empresa é boa e passa a ser qual empresa vai ser a primeira a passar por esse novo pente fino.